Prensa francesa. A prensa francesa definitivamente não é o meu método favorito. Eu tenho ela aqui em casa, mas eu mais uso ela para texturizar leite do que para realmente fazer um café nela. Ela começou a ficar muito popular, principalmente por causa do Starbucks. Eu acho que foi o primeiro lugar que popularizou ela e foi onde eu conheci a prensa francesa. E eu comecei tomando ela no Starbucks também mesmo. Eu lembro de ir lá um pouquinho depois do almoço para ficar estudando a tarde inteira, e aí eu ia e pedia uma prensa de 500 mililitros ali e ia bebendo a tarde inteira. Era legal porque você conseguia escolher os grãos que você podia fazer, era diferente do café coado do dia, que era um grão específico. Da prensa você podia escolher o grão que você queria, que eles iam e faziam para você. Só que os grãos do Starbucks, o torra média já é uma torra muito escura já. Na verdade, quase todos os grãos deles já é uma torra bem mais escura já do que uma torra dessas outras cafeterias que agora tem por aí. Então a minha ideia hoje é tentar fazer duas prensas francesas. Uma com uma torra mais escura, que é mais aí pra matar a saudade do Starbucks. Eu normalmente prefiro torras mais claras, mas às vezes eu tenho saudade dessa torra mais escura, em prensa francesa, um pouquinho mais amargo. E a outra uma torra já mais clara, uma torra que apareça mais acidez, doçura, para tentar ver aí a diferença entre elas em relação à prensa francesa. Não é um método que eu uso tanto, então eu quero entender mais o que as duas torras aí, uma torra que tá bem mais clara e uma torra que tá bem mais escura, pode fazer de diferença nesse método. E isso eu vou gostar mais da torra escura, porque torra escura nesse negócio aqui é quase memória afetiva pra mim, então eu talvez prefira uma torra bem mais escura nele. Então para fazer esses dois cafés eu vou usar o café da Crio Microlote, que é uma torra bem mais clara, e o Intenso, que é a torra mais escura que eles têm. Eu só tenho uma prensa francesa aqui, e a receita que eu vou fazer é a receita do James Hoffmann. Que novidade! E essa receita ela dura aí mais ou menos uns 9 minutos. Eu vou extrair o mais intenso primeiro, vou tomando ele. Enquanto eu vou tomando ele, eu faço o menos intenso e aí depois eu experimento. Eu vou deixar um pouquinho do intenso para experimentar os dois juntos, mas eu não tenho como fazer o que eu normalmente faço, que é fazer tudo depois de experimentar, porque senão acho que vai demorar muito tempo. Bem, dá pra ver claramente que eles são mais escuros. Esse daqui, por exemplo, é muito mais escuro do que esses daqui, que é o Microlote. Eu já fiz um vídeo desses cafés, já tá aqui, e além de outros dessa linha aqui da Crio, só que hoje eu quero fazer mais isso mesmo. Eu quis pegar o mais claro que tinha e o mais escuro que tinha pra ver o que eu mais gosto com a prensa francesa. Então a primeira diferença aí daqui da receita que ele faz para a receita que a Starbucks faz, por exemplo, é a moagem. A moagem do Starbucks, normalmente você vai chegar lá e você falar que você quer que eles moam para prensa francesa, a moagem vai sair bem grossa. O James Hoffmann ele já prefere uma moagem média, o que faz sentido, porque no caso dele ele está usando um café com uma torra um pouquinho mais clara, uma torra clara ou uma torra média mesmo. E o Starbucks normalmente usa torras mais escuras. Então, quanto mais fino você moer, mais fácil vai ser de você extrair o café. Quanto mais você extrai do café, mais amargo ele fica. Então você quer achar esse equilíbrio aí dele não ficar tão amargo assim. Então faz sentido você deixar uma moagem mais grossa para uma torra mais escura, porque aí ele vai extrair um pouquinho menos, talvez não fique tão amargo. E quando você tem uma torra mais clara, uma torra média, faz sentido você moer um pouquinho mais, porque você quer extrair um pouquinho mais desse café também, que você sabe que ele não vai correr o risco de ficar amargo, e você também não quer extrair pouco para ele correr o risco de ficar ácido, por exemplo. Aí que muda um pouquinho das receitas já do Starbucks. Aqui eu vou deixar ele infusionando por uns
uns 4 minutos. Eu fiz uma proporção de 1:15, o que é um pouquinho diferente da do James Hoffmann. Lá ele fez uma proporção de 1:16,5, mais diluído. E aí eu vou deixar ele parado aqui mesmo, eu não mexo com a colher, eu não faço nada. Eu deixo ele nessa crosta por uns 4 minutos. Então na do Starbucks, acabaria aí 4 minutos, coloca o negocinho, e aí pressiona ele e aí joga o café. Na receita dele a gente vai tirar essa espuminha. Que fica aqui. Acho que aqui não dá pra ver, mas a maior parte do café já tá sedimentando aqui já. A gente tirou a maior parte, a parte que deu da espuma. E a gente vai esperar por mais 5 minutos. E a maior diferença também vai ser que a gente não vai usar isso daqui pra pressionar a água toda aqui no café. Ele vai servir só como um filtrinho mesmo. Só que assim, a gente só quer que ele filtre e que não deixe nenhum daqueles grãos ali, nenhum daqueles pedaços ali de grão de pó sair dali e ir pra xícara. E se a gente for pressionar ele todo esse tempo que a gente levou esperando pro pó todo sedimentar lá embaixo, a gente vai acabar jogando ele todo de volta pra cima, o que a gente não quer. Então já deu 5 minutos, a gente deixou ele aqui, tá na hora de servir. Que foi? É muito memória afetiva mesmo do Starbucks, isso assim. Torra mais escura, mais francesa, sabe? Os grãos, mesmo esses grãos aqui que são mais intensos, eles já são melhores já do que os grãos do Starbucks. Mas lembra bastante o gosto por causa disso, que é uma torra bem mais escura. Então o amargor é bem pronunciado e ainda como a diluição, essa daqui eu fiz 1:15, a receita dele é 1:16,5 e normalmente o Starbucks ele faz 1:18, eu acho que é isso. Então é um café bem diluído. A prensa francesa, como ela não tem um filtro de papel, a única coisa que a gente usa é aquele filtrinho de inox mesmo, ele fica muito mais oleoso. Dá pra ver que ele tem uma oleosidade ali. Tá bem amargo. Então esse é o que eu tô acostumado a tomar com prensa francesa. É um café com torra um pouquinho mais escura, mais diluído, o que deixa ele até mais amargo. Só que não sei, é um estilo diferente, um estilo que se popularizou com o Starbucks. Eu acho que essa técnica aqui do James Hoffmann deixa ele mais equilibrado, porque tirar aquela espuminha ali que pode deixar o café astringente ou até mais amargo mesmo. Mas agora eu quero ir pro microlote. Vou fazer a mesma receita, a mesma moagem, o mesmo tempo, o mesmo tudo, mas só que com café com uma torra consideravelmente mais clara. Comparar os dois, só que eu já bebi todo o resto já do outro. Eu vou só usar minha memória para lembrar do outro. E esse daqui é o microlote. Então uma coisa que deu pra ver em relação ao outro, na hora que tava fazendo, é que ele tem menos aquela espuminha ali. É normal porque quanto mais você torra, mais acaba liberando o CO2 ali no processo de torra. Então é normal cafés com torras mais escuras liberarem mais CO2, ou seja, ter mais essa espuminha ali em cima. Não tem nem o que discutir, na verdade. Surpreendentemente, pra prensa francesa, eu gosto mais do outro. Não. Esse café aqui eu gosto muito mais que esse daqui. Por causa disso, ele é mais doce, o amargor já é bem menos, já parece bem menos, ele é mais complexo do que aquele café. Só que, eu não sei, se eu fosse fazer uma receita 1:15 desse café aqui na Aeropress ou na V60, competir com esse daqui, eu com certeza ia gostar mais das outras. Ah, sim, isso sim, mas... Então, eu não sei, eu acho que, não sei porquê, mas eu gosto de como fica o café de torra escura na prensa francesa. Ele fica amargo, obviamente, mas fica mais equilibrado do que quando você faz uma V60, não sei. Eu só sei que talvez seja o meu eu que ia no Starbucks que gosta disso daqui com uma torra um pouquinho mais escura,
Mas eu acho que a prensa francesa funciona muito bem para torras mais escuras mesmo. E eu acho que fica faltando complexidade quando você coloca uma torra mais clara nesse daqui. Eu acho que comparar essa daqui com uma... que nem eu já comparei já, né? Nesse vídeo aqui. Mas é muito isso, assim, de tipo... Eu acho que numa torra mais clara falta complexidade. E numa torra mais escura ele talvez acentue o que a torra escura tem, mesmo tendo todas essas coisas de ter um amargor mais alto e tudo. Eu tô querendo dizer que o amargor, ele não é necessariamente um ultra defeito. Você consegue ter um café amargo e gostoso. E nesse caso, eu não tenho problema em beber um café amargo da prensa francesa, não me incomoda. Não sei se vira uma chave na minha cabeça de tipo, ok, sabe, eu prefiro esse café do que uma V60 com um café mais doce aí, blá blá blá, mais ácido. Não, eu prefiro o café mais doce e mais ácido. Mas na prensa francesa, eu gosto do meu café amargo.